Olá, pessoal. Nesta semana nós vamos fazer bastante exercícios sobre frase, oração, período, transitividade verbal e análise sintática, todos aqueles conteúdos que vimos nas semanas passadas. Bom, o primeiro exercício apresenta um trecho dessa canção do Caetano Veloso, chama-se Comeu. Ela comeu meu coração, trincou, mordeu, mastigou, engoliu, comeu, ela comeu meu coração, mascou, moeu, triturou, deglutiu, comeu. Bom, aqui um lembrete ao lado, né? Frase, oração e período. Então, frase é todo o enunciado que tem um sentido completo, que pode ou não possuir verbo. Tá? Não é obrigatório para a frase ter verbo. Ela pode ser nominal, se ela for sem verbo, ela é verbal com verbo. E também temos a denominação oração, que é todo enunciado que possui verbo, mas aí também não precisa ter sentido completo, tá certo? Bom, algumas questõezinhas sobre esse pequeno texto, de que forma é estruturado esse texto, em prosa ou em verso? Como vocês lembram, né, isso aqui não é um texto que começa no comecinho da esquerda da folha e vai até o final da folha. Isso não é prosa, então são pequenos trechos, pequenas linhas escolhidas aí de acordo com o autor do texto, então não é prosa, tá? Bom, não vou responder todas as questões, só vou relembrar vocês o assunto que está sendo abordado, as palavras que compõem o texto estão no sentido denotativo real ou no conotativo figurado. Né? Ela comeu meu coração. Ela realmente comeu meu coração? Quando ele fala que alguém comeu o coração dele, alguém pegou e comeu mesmo, né? Se alimentou do coração dele? Ou é um sentido figurado, uma coisa... quando eu digo, eu morri. Nossa, eu morro de amores. Eu morri mesmo de verdade? Não, é um sentido figurado. Vocês vão identificar quantos e quais são os verbos que aparecem no texto. Né? Lembrando que os verbos indicam ação, fenômeno da natureza, o estado. E a partir de cada verbo você terá quantas orações esse texto é composto. A partir dos enunciados aqui abaixo, vocês vão classificar eles com F para frase, O para oração e P para período. Não se esqueçam de que o mesmo trecho de texto pode ter mais de uma denominação. O período, lembrando, é todo enunciado que contém oração, o verbo. Ele pode ser simples, se eu tenho uma oração que tem letra maiúscula e ponto final, ele tem um sentido completo, ele pode ser um período simples. Se tem mais de uma oração, é um período composto, quando usam mais orações. Então, vamos fazer a primeira. É importante conferir a documentação antes de entregá-la. Então, nós temos que é um verbo ser, é importante. Conferir a documentação antes de entregá-la. Então, nós temos verbos aqui, então significa que pode ser classificado como oração e é um enunciado que contém verbo, então também pode ser classificado como período. Também pode ser uma frase. Tem um sentido completo? Sim, tem letra maiúscula, ponto final, então também pode ser classificado como frase. Os exercícios complementares aqui são sobre transitividade verbal. Os verbos de ligação, né, estabelecem uma relação direta entre o sujeito e a caracterização ou qualificação que é atribuída a ele. Lembrem-se, o verbo de ligação, ele não é tão forte quanto um verbo de ação. Ele faz a ligação, a ponte entre o sujeito e a qualidade desse sujeito. Eles podem indicar estado, mudança de estado ou continuidade de estado. Aqui ao lado tem um lembrete também, né? Quais são os verbos de ligação? Os principais são ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, virar, tornar-se. Se vocês observarem, um verbo de estado, por exemplo, o verbo estar. O verbo de mudança de estado pode ser virar. Uma flor... Não.
uma semente virou uma planta. Então, aconteceu uma mudança de estado. Continuidade de estado, por exemplo, permanecer. Minha amiga permaneceu triste, continuou triste. E aqui a gente tem o primeiro exemplo. Ele anda triste ultimamente. Esse anda aqui não é de andar mesmo com os pés, com as pernas. Esse andar é um verbo de estado. Então, você vai fazer o quê? Você vai grifá-lo no seu material, no seu caderno, e depois você vai indicar se esse verbo ele indica estado, mudança de estado ou continuidade de estado, né? Igual está dito aqui, sabendo disso, grife os verbos de ligação e diga o que eles indicam, ok? No exercício 2, pede para vocês assinalarem as frases que contêm verbos intransitivos. É mais de uma, tá? Mais de uma frase. Primeiramente, localize e grife os verbos para facilitar a classificação. Vamos fazer a primeira aqui, ó. Maria saiu cedo e não voltou. Então, ela saiu cedo e não voltou. Olha aqui no exemplo ao lado, ó. Verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo. Eles não precisam de complemento. Então, Maria saiu cedo e não voltou. Aqui a gente tem que Maria saiu, não tenho com quem ela saiu, eu não tenho outras informações que complementam. Eu tenho a palavra cedo, mas isso daqui ela pode ser retirada da frase, a frase pode continuar com sentido normal. Maria saiu e não voltou, por exemplo. O cedo não tem uma necessidade muito grande de estar ali. Por exemplo, aqui nos exemplos ao lado também, né? Saí, ponto final, não tem complemento. Cheguei atrasada, também. Atrasada é uma informação que pode ser retirada. E vocês vão ver que além desta primeira, tem outras aqui que você deve assinalar que tem verbos intransitivos. E sobre análise sintática agora. Nas sentenças abaixo, há dois termos que foram os chamados termos essenciais do período, que são sujeito e predicado. Então, o que você vai fazer? Você vai separar esses termos e classificá-los entre simples, que contém apenas uma palavra importante no seu núcleo, composto, que contém duas ou mais núcleos, ou oculto, né? Que ocorre nas frases que não está escrito quem pratica a ação. Mas dá para você perceber pela existência de um pronome ou pelo próprio verbo. Na primeira, vamos ver lá. João anda irrequieto. Eu tenho um sujeito que é João. E o que ele faz? O que eu digo sobre esse sujeito? Anda irrequieto. Então, eu tenho sujeito, predicado. Você vai colocar separadinho aí. Você vai escrever no seu caderno para ter mais espaço, né? Então, você coloca lá, sujeito, 2 pontos, João. Embaixo, predicado, anda irrequieto. Então, você vai separar isso em sujeito e predicado. E aí você analisa. Esse sujeito tem um núcleo só, então ele é sujeito simples, tá? Igual está feito aqui também nesse quadrinho, tem um exemplo. E a última atividade, você vai observar que tem verbos transitivos, que são aqueles que não possuem sentido completo. Sua tarefa será grifar os verbos. Primeira coisa, grifar os verbos para facilitar. Sublinhar o complemento deles e classificá-los, dizendo que se trata de objeto direto ou objeto indireto. Objeto direto liga seus verbos sem auxílio de preposição e o objeto indireto liga seus verbos com auxílio de preposição. Então, o direto é sem e o indireto é com. Aqui ao lado tem algumas preposições para vocês lembrarem. E aqui as frases que você deve fazer. Então, vamos lá. Os lavradores plantaram o milho. O verbo que é plantaram, né? Então, você grifa lá o verbo. E depois que você grifou o verbo, você vai observar. Plantaram o quê? Plantaram o quê? O milho. Se eu pergunto o quê,
eu não tenho nenhuma preposição. Eu não pergunto com que, eu não pergunto com quem, eu não pergunto de que, né? Eu pergunto o que, sem preposição. Plantaram o milho. Então, aqui a gente tem o objeto, né? O complemento do verbo plantar. Esse é o objeto direto, tá? Vocês vão fazer todas as frases com muita atenção, muita dedicação. E sempre tirando as dúvidas que forem necessárias, né? Estamos aqui para ajudá-los no que for preciso a todo momento. Mesmo que alguns alunos vão ter frequentado presencial, os alunos que continuarem querendo não voltar às aulas, podem contar com a gente para tirar dúvidas pelo celular à vontade, tá bom? Um beijo a todos e boa semana.